Bom, então, esse doente, claro, vai ter que ser tratado. A partir do momento que a gente está aí com o diagnóstico feito, a gente está vendo o doente evoluir, a gente precisa intervir de alguma forma. E aí o tratamento é o nosso desejo do ponto de vista médico, como a gente vai atuar nesse doente que está evoluindo. A gente já falou muitas vezes da abordagem profilática, de evitar alguns fatores de risco, a gente já falou da obesidade central, do quadro da síndrome metabólica, e a gente tem que discutir então o tratamento, como abordar esses indivíduos, né? Então, qual é o objetivo terapêutico do ponto de vista de diabetes? O que é que você vai buscar? E aí, falando principalmente do diabetes tipo 1, a gente tem que buscar um objetivo terapêutico, claro, que tem a ver com os níveis de glicemia. E aí, a hemoglobina glicosilada, menor do que 7%, do ponto de vista de objetivo terapêutico, eu acho que é considerada uma meta, de uma forma geral, do ponto de vista terapêutico, é bastante conservadora, porque a gente sabe que muitas vezes no diabetes tipo 1, você conseguir níveis muito mais baixos de hemoglobina glicosilada, você corre o risco algumas vezes de levar esse doente à hipoglicemia, que é uma situação absolutamente danosa para a célula cerebral e muitas vezes irreversível. Então, quando você fala de um doente completamente sem insulina, diferente do diabetes tipo 2, os riscos que você corre em tentar manter um doente muito bem controlado acabam por levar a ele a um risco elevado de hipoglicemia, risco esse que pode levar a um dano cerebral irreversível. Então há que se ter muito critério, muita qualidade terapêutica para que não se pese tanto a mão na busca incessante pelos níveis perfeitos da glicemia e a gente possa perder um pouco a mão e levar o doente à hipoglicemia grave, né? E aí a gente então, o objetivo terapêutico, um deles considerado o principal, seria a hemoglobina glicada abaixo de 7%. E claro, a gente tem aí a glicemia capilar, dosada através da punção, né, de uma das extremidades, ou enfim, de qualquer local, você vai colher uma quantidade desse sangue e a glicemia capilar de jejum manter o doente em torno de 70 a 130 de glicemia capilar. Do ponto de vista de glicemia capilar pós-prandial, a gente pode ter alguma coisa abaixo de 180. Então a gente tem aí os mecanismos que nos fazem avaliar o doente alimento e pós-alimento e quais são os níveis de açúcar, quais são os níveis de glicose que a gente deseja trabalhar para manter esse doente, entre aspas, euglicêmico, mesmo na falta de insulina. E aí a gente vai falar já já sobre essas insulinas que nós vamos oferecer para o doente que tem essa falta. Além disso, a gente tem aí o doente quando interna em terapia intensiva, que você acaba sendo um pouco mais condescendente, talvez nem tanto, mas a gente fique com uma faixa de trabalho do ponto de vista de níveis de glicemia entre 140 e 180, porque a gente sabe que perto disso, levando abaixo disso, a gente aumenta muito o risco de fazer hipoglicemia. O doente grave muitas vezes não consegue demonstrar todos os efeitos da hipoglicemia, é difícil você detectar taquicardia, ele não vai sair de um estado para o outro, esse doente pode estar sedado, pode estar entubado. Então, trabalhar na faixa de 140 por 180 dá uma faixa um pouco mais segura no doente grave, no doente intensivo. E, claro, evitar níveis maiores que 180, onde você expõe esse doente a mais risco de infecção, dificuldade de cicatrização, enfim, do ponto de vista prático, naquela situação de gravidade, de pior prognóstico, quando os níveis estão acima de 180 miligramas por decilitro. Bom, e aí então vamos falar, né, do que eu havia já abordado, da insulinoterapia no diabetes do tipo 1. Nós estamos falando aí de manter níveis considerados equilibrados do ponto de vista de glicemia, e para isso, já que nós temos um pâncreas completamente destruído por aqueles autoanticorpos que a gente relatou anteriormente, esse pâncreas não produz insulina, nós temos que oferecer essa insulina exógena para esse paciente. E aí, quais são as doses que a gente usa de insulinoterapia? Nós vamos trabalhar então, aí dependendo, claro, do ajuste inicial, muitas vezes, desse tatear inicial, entre 0,5 a 1 unidade por quilo por dia, e a gente vai dividir isso nas insulinas, tanto de ação rápida como de ação lenta. E aí,
é onde a gente vai discutir exatamente isso. A gente, do ponto de vista de curva, né, de níveis de glicemia, a gente tem aí também a quantidade de insulina que deve ser liberada para aqueles determinados momentos. Então, a gente vendo aqui, por exemplo, um nível inicial de 0 de glicemia, ou melhor, 1,0 a partir desse nível de açúcar, você precisa de um suporte insulínico para aquele determinado momento, e para aquela fase de manutenção a gente precisa de um outro nível de insulina conforme o tempo passa, no período exatamente pós-prandial. E aí então você tem um pico, né, na realidade pós-prandial, e que necessita de uma insulina rápida, e aquela manutenção basal dos níveis séricos de insulina e o nível sérico, claro, da glicemia. E aí, como é que a gente faz isso? A gente tem que ter basicamente dois tipos de insulina. Aquela que atua rapidamente, geralmente usada para o período pós-prandial, e aquela usada na manutenção dos níveis estáveis de glicemia ao longo do dia. Então, das insulinas rápidas, a gente tem a Lispro e a Asparte, e que o início de ação, que elas são consideradas insulinas ultra rápidas, elas têm um início de ação em aproximadamente 5 minutos. Então, o doente pode estar tomando uma insulina lenta como base, e na hora que ele vai fazer a alimentação, ele, antes de se alimentar, imediatamente antes de se alimentar, ele faz a injeção através das canetas que a gente tem hoje em dia, e em 5 minutos esse doente já vai ter iniciado a ação da insulina com seu pico em 1 hora, com duração aproximada total da ação dessa insulina, né, por volta de 4 horas. Na prática pública, né, fornecido pela nossa farmácia popular, pelo SUS, a gente ainda tem a insulina regular humana, que tem um pico de ação um pouco mais demorado, melhor, um início de ação um pouco mais demorado, em torno de 30 minutos, e um pico de ação em torno de 2 horas, podendo ter uma duração total de até 6 horas. Claro que essas insulinas um pouco mais modernas, um pouco mais evoluídas, elas facilitam para que o doente saiba exatamente o momento que pode comer, né? Você come e já faz a injeção. Com esse tipo de insulina regular, de ação rápida, porém, que leva 30 minutos, há que ter uma certa noção. Isso às vezes dificulta um pouco o adulto jovem, quer dizer, a criança que abriu o quadro de diabetes tipo 1, e aí ele tem que ter exata noção de que horário vai ser fornecida a sua alimentação. Por isso o diabetes é tão difícil, porque há que ter uma regra, há que ter uma vida regrada, há que ter uma preocupação com os momentos da oferta do alimento para a oferta também da insulina, do hormônio que vai colocar esse açúcar para dentro. E esses níveis mantidos desse hormônio anabolizante, para que mantenha esse doente equilibrado do ponto de vista metabólico. Então, se a criança tomar uma insulina regular 30 minutos antes da alimentação, e essa alimentação na realidade acabar não acontecendo, a chance dessa criança, nesse período aqui do pico de ação, da entrada da ação, do início da ação ao pico da ação, o risco dessa criança desenvolver hipoglicemia é altíssimo se não houver alimentação. Então, esse entendimento constante, esse acompanhamento, claro, com a glicemia capilar, que pode ser feita aí no jejum, no pós-prandial, enfim, para poder acompanhar como é que está respondendo as doses oferecidas e os momentos em que a insulina está sendo oferecida, são fundamentais para um controle perfeito desse diabético. E do ponto de vista de insulina lenta, que a gente chama de ação intermediária, nós temos a NPH, que tem um início em torno de 2 horas, um pico de ação em torno de 6 horas e uma duração total em torno de 12 horas. Ou seja, aquela insulina que vai servir para fazer a que a gente chama aquele período de manutenção dos níveis glicêmicos. Ou ainda as insulinas de ação lenta, a glargina e o detemir, que tem um início de ação em torno de 2 horas e duram até 24 horas. Bom, essas insulinas que têm um período mais longo facilitam bastante o controle, né? Já que você
pode entrar com a insulina rápida nos momentos que há uma libação alimentar maior. E aí, essas insulinas mantêm aquele nível que a gente deseja do ponto de vista de estabilidade de glicemia, e toda vez que você faz uma libação alimentar com entrada de carboidrato, o doente faz uma reposição extra com essas insulinas de ação ultra rápida ou rápida. Bom, e aí então mais uma vez a gente vendo as fases, né, do período pós-prandial e essa manutenção basal, e aí a escolha das insulinas para esses momentos. Então, do ponto de vista pós-prandial, aí a gente falando do período de refeição imediatamente, a lispro às partes, ou ainda a regular, 30 minutos antes. Do ponto de vista basal, a gente já falou a glargina determina uma vez ao dia, e a NPH, claro, para período de duração de 12 horas, 2 vezes ao dia. Bom, continuando, a gente vai mostrar então como é que a gente representa isso do ponto de vista de esquema intensivo clássico, como é que a gente controla esse doente nas suas refeições e no seu período total do dia. Então, é claro, a gente vai ter lá os picos de alimentação, né? E aí, se a gente estiver falando lá do café da manhã, do almoço e do jantar, a gente tem lá, por exemplo, a lispro sendo administrada imediatamente antes, e a manutenção da basal ao longo do tempo com a glargina uma vez ou a NPH 2 vezes ao dia. Lembrando a regular 30 minutos antes das refeições. E como é que a gente divide isso? A gente já falou anteriormente, a gente pega aquele total e divide metade da dose de insulina para rápida e metade para lenta. É claro que isso não é perfeito, vai depender, não é perfeito do ponto de vista de cada uma delas, ou seja, a insulina rápida, se eu tiver lá o indivíduo de 70 quilos, eu estiver fazendo uma unidade internacional por quilo, estamos falando 70 unidades internacionais, a gente vai ter 35 unidades para distribuir nas 3 principais refeições. E aí você vai dar preferência a distribuir, por exemplo, se o indivíduo tem uma maior libação alimentar, maior aporte de carboidratos no horário do almoço, claro que provavelmente você vai ter que colocar aí em torno de 15 a 20 unidades nesse horário e distribuir nos outros horários o restante. Ou seja, se eu tenho 20 aqui, talvez entre 5 e 10 no jantar, 5 no café da manhã, unidade, e 10 no jantar, e você vai distribuindo isso conforme você vai avaliando a glicemia capilar, e você vai vendo se você está errando, e você vai tentando corrigir aí a dieta desse doente para que isso não tenha alterações muito grandes da glicemia conforme o seu tratamento, conforme o seu esquema. Lembrando que aí você também tem a preocupação de manter os níveis basais contando com esse esquema das insulinas de liberação lenta, e aí, claro, também a preocupação com a madrugada. E falando da madrugada, a gente precisa lembrar, por exemplo, um esquema de 2 aplicações, que é um esquema clássico, um esquema antigo e que sempre foi usado na prática pública, né? Olhando também a mesma coisa, o café da manhã, o almoço, o jantar, você tem a possibilidade, com a insulina regular, que é ofertada pela farmácia popular, junto com a NPH, que também assim é feito, de serem administradas em conjunto e a gente usar os tempos, ou seja, aquele tempo de 6 horas, o tempo de ação, o pico e a duração total da ação das insulinas, e você faria, por exemplo, como a insulina regular, no caso no início da manhã, junto com a NPH, começando a atuar ali para o café da manhã, aí o tempo de início da ação da insulina NPH, o pico dela ao meio-dia, ajudando a tratar o período do almoço, e aí novamente nova dose para que a gente consiga atingir o jantar, e a regular atuando naquele período prandial, e a NPH segurando no período da noite, indo até o período da manhã, o período matinal. E aí a gente tem uma observação a ser feita do período da madrugada.
uma situação que é bastante difícil a gente controlar, é o posicionamento correto. Claro, não só a dose calculada, na realidade a gente não está tentando mexer na dose, mas exatamente o momento correto de você introduzir a dose dessas insulinas para que o doente esteja com a cobertura correta e perfeita ao longo do tempo, cronologicamente ao longo das 24 horas. E aí, então, claramente, a glicemia pré-café da manhã, a NPH da noite parece, então, não estar dando cobertura para o período de 12 horas, né? A glicemia pré-almoço, a regular da manhã, que está terminando, a regular da manhã está terminando e está entrando, então, a NPH no seu pico, conseguindo regular. A NPH da manhã, então, ajudando na glicemia pré-jantar, mantendo aquilo ali, e a regular na glicemia antes de dormir, começando então o efeito e a ação da NPH. Qual é a grande dificuldade que eu havia falado anteriormente? É o que a gente pode encontrar, que é a hiperglicemia matinal. Por quê? Porque a gente está diante desses tempos aqui que são relacionados ao pico, no meio da madrugada da NPH, o doente teoricamente assim em período longo de jejum, e se ela consegue atingir o início da manhã, ou seja, o período matinal, se vai haver uma hiperglicemia aqui nesse ponto, antes da gente fazer a nova insulina regular junto com o café da manhã. E aí a gente tem dois fenômenos claros. A gente tem o fenômeno do alvorecer, onde a manhã fica desprotegida, ou seja, a NPH não consegue proteger esse período aqui, porque ela já está em fase descendente, já está terminando a sua meia-vida de ação, e a gente ainda não introduziu a regular, porque ainda não está na hora do café, não começou a ação ainda da regular. Esse período desprotegido é o que leva muitas vezes à hiperglicemia matinal. E isso aí ele é corrigido muitas vezes pelo reposicionamento dessa NPH um pouco mais para frente. A gente também tem o efeito Somogy, que está relacionado a um evento muito parecido, ou seja, e que deve ser diagnosticado diferencialmente da hiperglicemia matinal pura do fenômeno do alvorecer. E qual é essa diferença? É que no efeito Somogy, a gente está falando exatamente e principalmente dos hormônios contrarreguladores que começam a tentar manter aqui na parte da manhã, que a gente tem no ciclo circadiano um aumento maior de cortisol, adrenérgicos nesse horário aqui no início da manhã, né, e que levam a aumento de risco para essa hiperglicemia, já que nós estamos com contrarreguladores e a NPH está caindo. E esse fenômeno aqui, esse efeito Somogy, muitas vezes ele é uma situação de exacerbação por uma falha, ou seja, um excesso de NPH nesse período da madrugada, onde o doente fica ligeiramente ou razoavelmente hipoglicêmico e gera uma maior liberação de hormônios contrarreguladores, levando a uma hiperglicemia reativa a essa hipoglicemia da madrugada. Então, como é que a gente consegue fazer a diferença entre essa falta de NPH para esse fenômeno do alvorecer para o efeito Somogy? Na realidade, você vai ter que detectar essa hipoglicemia aqui no meio da madrugada, às 3 da manhã. Então, esse doente terá que fazer uma glicemia capilar para que se detecte essa hipoglicemia da madrugada, que vai fazer o diagnóstico do efeito Somogy. E aí, como é que a gente regula isso? Trazendo, então, essa curva de oferta da insulina para um período mais tardio, ou seja, levando a NPH a atingir uns períodos um pouco mais longos do início da manhã e evitando que esse doente tenha essa hipoglicemia num período onde ele já não esteja próximo a se alimentar, para que ele não faça esse efeito Somogy e muito menos, do ponto de vista de meia-vida, o fenômeno do alvorecer, levando os dois a essa hiperglicemia matinal. Bom, e o padrão assim considerado hoje, o padrão
ouro no tratamento é exatamente a infusão contínua. Então você teria uma infusão usando uma das insulinas, claro, de infusão rápida, claro, infusão contínua, e aí ela fica liberando o tempo todo e nos fenômenos, períodos prandiais ou pré-prandiais, você faz o bolus necessário para fazer a liberação correta da insulina. Então você tem aí então a bomba, né, de infusão contínua, aí ela demonstrada, uma bomba pequena, há um pequeno catéter com uma agulha e fica implantado, e você faz a programação dela liberando daquela forma que a gente viu, basal, e os bolos durante o período de alimentação. Geralmente esse catéter é trocado a cada 3 dias por uma questão de infecção, mas o doente não precisa ficar se espetando o tempo todo e costuma se manter níveis glicêmicos um pouco melhor controlados com a bomba de infusão contínua, que é considerado hoje o padrão ouro no tratamento do diabetes. Bom, além disso, a gente pode ter com essa administração de insulina, algumas falhas na terapia, como a gente já relatou ali a situação matinal, e às vezes quando você não consegue um bom controle com esse raciocínio todo que nós falamos da distribuição da insulina, a gente às vezes é obrigado a lançar a mão da pramlitida, que é exatamente um bloqueador do glucagon, que é um dos hormônios importantes da contrarregulação, para a gente evitar essa contrarregulação e esse aumento da glicemia como escape daquele tratamento com insulina. Então esse bloqueio do glucagon através dessa droga nos ajuda nessa falha terapêutica, e uma grande vantagem da pranlitida é não causar hipoglicemia, já que na realidade ela apenas bloqueia o glucagon, evitando aquele efeito de contrarregulador de aumento de glicemia através desse hormônio de contrarregulação. Bom, vamos continuar então aí falando sobre o diabetes mellitus tipo 2 e a história ao longo do tempo do diabetes tipo 2 do ponto de vista de, como a gente falou, de exaurir a sua quantidade de insulina produzida pelo pâncreas e como é que funciona isso ao longo do tempo, ao longo do gráfico, né? Então a gente tem aí o doente com a predisposição ainda no momento em que ele se trabalha de forma normal, onde os níveis dele glicêmicos são normais, a resistência de insulina dele ainda não começou a acontecer e os níveis de insulina dele, de produção de insulina, ainda estão normais, como a gente está vendo aqui no final, já caindo. Então, nesse período aqui, a gente está começando a ver esse doente começar a desenvolver o diabetes, ele pode estar aí considerado no momento de pré-diabetes, né, onde ele começa a ter a obesidade, ele começa a ter um aumento da resistência à insulina, ele começa a ter aí aumento dos níveis de glicemia, e ele está aí lutando o seu pâncreas, aumentando a produção de insulina para tentar vencer essa resistência insulínica. Ao longo do tempo, ele abre francamente o diabetes tipo 2 e muitas vezes chegando a uma queda importante final da produção de insulina, se comportando às vezes até de forma parecida com o diabetes tipo 1. Bom, e aí vamos falar de como a gente lida com isso do ponto de vista de tratamento para oferecer uma melhora desse doente, oferecer terapia para cada uma das situações que levam ao diabetes tipo 2. Então a gente vai ter a oferta de substâncias que vão nos ajudar a diminuir a resistência à insulina, a melhorar a secreção de insulina e a diminuir a absorção de açúcar para a gente evitar aí grandes picos durante a alimentação. E ainda temos os incretinomiméticos, que são drogas novas, que também vão nos ajudar no controle e na produção dessa insulina ligada diretamente ao estímulo da glicose, da glicemia. Então, quais são as drogas então que a gente usa para o controle e a atuação na resistência à insulina? As biguanidas, então, ali a metformina,
representada. E o que a gente consegue com ela? A gente consegue uma redução de peso e ao mesmo tempo a gente tem um risco aumentado de acidose lática, mas a gente consegue melhorar, reduzir a resistência à insulina. Ela não deve ser usada nos doentes que apresentam insuficiência renal, ou seja, creatininas maiores que 1,5, insuficiência cardíaca ou cirrose descompensada, claro, relacionado principalmente aí no caso à perfusão e à acidose. A gente tem as glitazonas, o grande problema das glitazonas é o aumento do peso e a retenção de sal, e aí então nos dificulta o uso, então a gente não tem como usar nas insuficiências cardíacas classe funcional 3 e 4 na insuficiência hepática. Mas aí então estão descritas as drogas para resistência à insulina, e a gente vai ver como é que a gente faz uso dessas drogas na prática. Bom, vamos falar agora então de drogas que aumentam a liberação de insulina daquele pâncreas que ao longo do tempo está sendo exaurido, né? Então a gente tem as sulfonilureias, que aumentam então a secreção basal de insulina elas também são eliminadas através do rim, então também está contraindicado de uma certa forma na insuficiência renal, porque pode levar à hipoglicemia, já que ela estimula a produção, a liberação de insulina, e se ela ficar com uma meia-vida mais longa no plasma, ela vai ficar mantendo esse estímulo e pode levar à hipoglicemia. Então nunca no doente com insuficiência renal essa junção de metformina com sulfonilureia. As glinidas, que aumentam o pico de insulina no período pós-prandial, e aquilo que a gente falou anteriormente, que é também uma outra arma terapêutica, que é a redução da absorção da glicose que chegou ao tubo digestivo na alimentação do carboidrato na sua ingesta. A droga, então, a carbose, liberada no Brasil, e ela consegue, então, uma redução da glicemia pós-prandial, evitando que esse açúcar seja que essa glicose seja absorvida. Qual é o grande efeito colateral? Que você aumenta a quantidade de açúcar no tubo digestivo, aumenta a fermentação, flatulência e tal, relacionada, as fezes ficam um pouco mais ácidas, né? E aí você tem aquele mecanismo parecido com aquelas situações infantis de alimentações muito ricas em açúcar, levando às vezes queimadura da região perianal por conta dessas fezes mais ácidas, uma flatulência e tal. Então é uma droga que tem alguma dificuldade no uso, mas ajuda bastante a diminuir a absorção de açúcar no período pós-prandial. E aí então, como descrito, a flatulência e a diarreia. Os incretinomiméticos, a gente tem então as incretinas, aí, a GLP-1, a mais comum, e elas aumentam a quantidade de insulina dependente dos níveis de glicemia. Nós temos duas, hexanetide e as gliptinas. A hexanetide é exatamente um análogo da incretina e que leva então diretamente a um aumento da insulina dependente da glicemia. E as gliptinas são inibidores da degradação das incretinas e aí então favorecendo essa ação por inibição da degradação e aumentando os níveis de incretina para o estímulo ao aumento de insulina dependendo da glicemia. Bom, vamos lá então falar de novo na história do diabetes tipo 2 e tentar colocar a terapêutica nessa distribuição de tempo. E claro, a gente vai falar no momento que o doente realmente abre o diabetes, em que a resistência à insulínica está lá no alto, a glicemia começa a se elevar e a produção de insulina começa a cair. Como é que então a gente faz do ponto de vista terapêutico? Então a gente está lá falando da resistência à insulina, nós estamos no momento lá inicial em que o mais importante, geralmente às vezes os indivíduos pré-diabéticos já estão indicados, porque a gente está vendo que há uma redução de peso, a gente está buscando que aquele doente faça uma melhora da sua qualidade de vida, exercício físico, e aí entra a metformina como uma droga excelente para diminuir a resistência à insulina e pode ficar assim por um bom tempo, desde que esse doente continue evoluindo com a redução da obesidade central, enfim. Do ponto de vista de aumento da glicemia, muitas vezes você é obrigado a somar a metformina uma outra droga que reduza que aumente
a produção de insulina e diminua então os níveis glicêmicos. Então a metformina associada a uma segunda droga, uma sulfonilureia ou ainda uma insulina NPH noturna para poder fazer esse controle eficaz da glicemia. E aí essa segunda droga muitas vezes usada 2 vezes ao dia para poder controlar os níveis muitas vezes pós-prandiais de açúcar. No terceiro caso, a gente já está falando basicamente de um doente que está evoluindo com a produção muito diminuída. A metformina pode, claro, entrar junto com uma terceira droga associada com um incretino mimético, ou ainda, se a situação evoluir de forma final, do ponto de vista de produção de insulina, esse doente efetivamente estivesse comportando como diabético já sem qualquer produção de insulina, a insulina plena e ele se comporta como doente diabético tipo 1. E aí a glicemia, o tratamento, a gente não vai perder tempo escalonando quando a gente estiver diante, claro, aqui a gente está diante de uma evolução clínica, uma evolução ao longo do tempo e uma evolução escalonada da terapia conforme a evolução da doença, relacionado muitas vezes aos fatores genéticos, à sua história genética e a sua manifestação genética ao longo do tempo. Quando a gente fala de um doente que abre o quadro, mesmo sendo diabético tipo 2, com glicemias extremamente elevadas, a gente falando aí então de hemoglobinas glicosiladas maiores que 9 a 10%, não há dúvida que não há qualquer necessidade de escalonar e o doente entra direto com a insulina plena. Outras indicações, claro, gravidez, estresse, cirurgia, infecção, onde você sai dessa condição de tratamento, já que você não tem como fazer um bom controle da glicemia usando essas drogas por via oral. E você tem uma dificuldade de controlar, então aí você entra, claro, com a insulina plena. Bom, outra situação importante que a gente tem que lembrar é que nós estamos falando de uma doença a longo prazo e que existem fatores que contribuem para a piora, tanto o diabetes tipo 1 quanto o tipo 2. A gente já falou que o tipo 2, com a resistência à insulina, a síndrome metabólica, a gente tem aí que controlar, claro, a gente viu lá a dislipidemia, o peso, a pressão arterial. Então, esses fatores cardiovasculares, eles devem ser controlados em ambas as situações de patologia, tanto diabetes médio tipo 1 quanto tipo 2. E a hipertensão então arterial sistêmica deve ser francamente abordada, mantendo níveis abaixo de 140 por 80 milímetros de mercúrio, e se o doente apresentar proteinúria maior que 1 grama nas 24 horas, é recomendado que se mantenha pressões abaixo de 125 por 75. Para isso, nós usaremos os inibidores da ECA e os antagonistas receptores de angiotensina 2. Do ponto de vista de dislipidemia também, aí lembrando, como eu já falei anteriormente, as situações, os fatores, as comorbidades que levam à piora da evolução clínica desse doente a longo prazo. A dislipidemia, então, o controle dos níveis de triglicérides, HDL, aí então no homem procurando manter o HDL acima de 40, na mulher acima de 50, níveis de triglicérides abaixo de 50, LDL abaixo de 100, e aí as estatinas e os fibratos, no caso dos triglicerídeos, para a gente tentar controlar esses fatores que vão piorar, claro, o aumento da morbidade, da comorbidade desses doentes diabéticos. E ainda lembrar que o doente, mesmo no período já evoluindo no pré-diabetes, você tem a indicação de começar o uso de AS, aí pacientes que tenham mais de 50 anos, homens e mulheres, e que tenham mais fatores de risco, como a própria hipertensão, o tabagismo, a história familiar, que claramente acontecerá, e a dislipidemia, já está indicado o uso de aspirina na proteção dos eventos cardiovasculares.